Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a parte do vidro, tá? Porque fica muito concentrado em falar de vidro blindado e acaba falando muito de plástico, né? Como eu sempre digo, não devia nem chamar vidro blindado, devia chamar compósito blindado, porque a gente quase não fala de vidro. Mas como o vidro é uma coisa muito importante, hoje eu vou falar de vidro, tá bom? Uma curiosidade, vocês sabiam como que o vidro surgiu? O vidro é um material muito antigo. O ser humano ele sabe manusear o vidro desde a época das cavernas. Existe um tipo de vidro que chama obsidiana, que é formada do vulcão. Então, quando sai do vulcão, aquela lava do vulcão lá, então alguns materiais eles solidificavam, né? Que eram uns vidrinhos ali que solidificavam, e eles tiravam ponta de flecha, todas essas coisas assim, desse tipo de vidro vulcânico, então chamava obsidiana. Então, desde a pré-história, o homem já conhecia o vidro e já usava, tá? Mas como que ele entendeu que ele podia fazer o vidro? Então, o pessoal, os fenícios, né, antigamente, eles começavam, logo que começou a descobrir fazer barco e descobrir que eles podiam navegar, então eles faziam um comércio e transladavam as coisas deles para cima e para baixo, né? E lá na Síria, o que aconteceu foi o seguinte: eles faziam a fogueira, então eles pegavam os blocos de sal que eles transportavam para vender, para comercializar, e eles colocavam os blocos de sal assim, os tijolinhos, e fazia assim um amontoadinho assim para poder fazer a fogueira dentro e fazer um fogãozinho assim, um forninho e colocar comida em cima lá e fazer o churrasco deles ali. E como eles faziam isso em cima da areia, na praia, eles percebiam que saía um líquido, escorria um líquido transparente que solidificava. Por quê? Porque esse sal, esse salitre, em contato com a areia da praia, ele auxiliava, e o calor da fogueira, então ele auxiliava a formação do vidro, tá bom? Porque o vidro, o que, que ele precisa ser para você conseguir fazer vidro? Você tem alguns elementos na natureza que são elementos formadores de vidro. Então, por exemplo, a sílica. A sílica é o óxido de silício. Ele é um elemento formador de vidro. O trióxido de boro, né? O pessoal chama óxido, ou o pessoal chama de óxido de boro também, né? Ele é formador de vidro, né? Tem muita gente que até fala borofloat. Então, o borofloat ele é do óxido de boro, em vez de ser do óxido de silício, que é a sílica. Você também consegue formar o vidro com um material que chama germânio, tem um átomo que chama germânio. Então você tem o dióxido de germânio, é um material também que dá para formar vidro. Então, todos esses materiais, quando eles derretem e solidificam, eles solidificam como um vidro. Tá? Então, alguns elementos na natureza dá para fazer isso, tá bom? Alumina, por exemplo, que é o óxido de alumínio. Você já deve ter ouvido falar, porque inventaram um alumínio transparente. Não é um alumínio transparente, alumínio é metal. Eles inventaram uma alumina transparente. Por quê? Alumina, se você resfriar sobre condições assim muito rápidas, solidificar ela em condições muito rápidas, você consegue, com alguns critérios, formar o vidro também, uma sílica, desculpa, uma alumina transparente. E só que você não tem só esse tipo de vidro. Então, para você facilitar a formação do vidro, que foi o que aconteceu lá com o pessoal, os fenícios, o que, que aconteceu o sal? O sal, então, ele, em contato com a areia, ele é um material que, aquele sal, ele era modificador. Então, além dos formadores, você precisa também dos modificadores. O que, que são os modificadores? Os modificadores são elementos químicos que ajudam na formação do vidro. Então ele vai, por exemplo, abaixar o ponto de fusão, tá? Para não precisar, de repente, elevar a temperatura da fogueira para 3.000 graus, né? Então, senão não ia conseguir. Então, são elementos que diminuem o ponto de fusão, por exemplo, ou eles deixam o vidro com uma resistência química maior. Você já deve ter ouvido falar que o vidro tem uma baixa resistência à umidade, causa um problema chamado irisação.
Então isso nada mais é que uma reação química do vidro com a umidade do ar. Então, esse tipo de coisa ajuda. Então, tem alguns elementos químicos que ajudam nisso, porque eles modificam, deixam o vidro mais resistente ao ataque químico. Tem outros agentes modificadores que eles aumentam a temperatura de fusão ou abaixam a temperatura de fusão, porque senão você precisaria de muita temperatura também para curvar um vidro, para fazer um vidro de automóvel, por exemplo. Então, você tem que colocar esses modificadores. O chumbo, por exemplo, o óxido de chumbo é colocado também como modificador, porque aí o vidro de chumbo, que é aquele bem transparente, que a gente vê normalmente, vocês já devem ter visto cristal Murano, aqueles que fazem aquelas miniaturas, aquelas familhinhas de Murano, né? Aquilo é com chumbo. Faz cavalinho, faz peixinho, então faz vaso, tem uns vasos bonitos de Murano também, tem muito lá na... Quem gosta disso aí vai lá para Poços de Caldas, fala com o Pompeu lá, vai ver lá ele fazendo as familhinhas de Murano, tá? Você tem também uma propriedade nesse vidro com chumbo que ele filtra a radiação, o raio-x, a radiação. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha em laboratório, tirando radiografia, se eles ficam atrás de um vidro desse daí, protege eles da radiação, né? Eu não entendo muito dessas partes de máquina, mas tem aquela tomografia, tem a outra que é ressonância, tem um monte de coisa que tem ali algum tipo de radiação que aí os médicos e os técnicos têm que ficar atrás de um vidro desse daí, para filtrar a radiação. Então ele modifica o vidro dessa forma. Existem alguns outros modificadores que dão mais resistência química, mais resistência mecânica, tá certo? Os vidros, por exemplo, do celular, eles são muito fininhos, então qualquer batidinha ia quebrar. Como é que você faz para aumentar a resistência? Você pega, por exemplo, o dióxido de lítio, você coloca o óxido de lítio no vidro, que é assim que faz o Gorilla Glass, que é o da Samsung e tal, do iPhone. Então você faz um vidro com dióxido de lítio, e daí você faz uma têmpera química, que você faz com nitrato de potássio, que é o KNO3. Então, o que você faz? Você troca os átomos de potássio com os átomos de lítio a 450 graus, mais ou menos. Então, você mergulha aquele vidro numa solução de sal de potássio e ele faz a troca dos átomos, e aí os átomos de potássio entram, o de lítio sai. E aí o vidro fica mais forte. Então, tem um monte de coisa que você pode fazer no vidro a nível atômico. Um outro também que é bem legal, que também é um material formador, que eu falei para vocês, né? Que é o boro, o dióxido de boro, trióxido de boro. Então, ele é um material também que faz aquele borofloat, né? Que o pessoal fala que o vidro da GP é de borofloat, aquele IB33 lá, porque a Schott tem um vidro que chama Borofloat 33. Então, que é um vidro de boro, que é bem transparente, né? O boro também é usado para fazer vidraria de laboratório, tudo. É um vidro bastante resistente ao choque térmico. Só que para você curvar, fazer um vidro de automóvel, precisa de 850 graus para curvar. Eu nem acredito que a GP faz com Borofloat, porque é muito caro. Mas existe esse vidro de boro para comprar, né, da Schott. Então, você tem então os formadores e os modificadores. O ferro, que é o óxido de ferro, que dá aquela aparência meio esverdeada para o vidro, depende do isótopo, porque se você usar um isótopo, ele dá aquelas aparências esverdeadas, se você usar outro isótopo, ele dá uma aparência azulada. Tá? Então, o que acontece? Você coloca o óxido de ferro e ele pode ajudar como formador ou como modificador. Então, no caso, o óxido de ferro ele é considerado intermediário, porque dependendo do isótopo que você usar, né, você vai ter o Fe2O3 ou então você vai ter o FeO. Então, só depende do isótopo que você usar, você vai conseguir modificar ou vai ajudar na formação. Tá bom? E existem outros produtos químicos diversos aí, quando você vai adicionar e você vai fazer o vidro ficar colorido. Então você faz o vidro fumê, você
faz o vidro bronze, você faz o vidro verde escuro, você faz aqueles prato de pirex, que ele é aquela cor âmbar, você faz aquele que é meio rosadinho, tá? Que se não me engano é com nióbio que faz. Nióbio? Acho que é nióbio. Que você coloca ali, ele fica meio rosadinho. Então, quer dizer, isso é assim que faz vidro, tá? Você derrete, não é só derreter areia, você tem que derreter a formulação certa, porque o professor lá no mestrado, que é o Dr. Edgar Zanotto, muita gente conhece, ele fez um paper onde ele colocou o seguinte: se a gente pegar todos os átomos que podem participar da formação de vidro, considerando que a sílica é o material mais abundante que existe no planeta, né? Você vai combinando e variando só 1% a formulação de cada um deles. Se você fizer só variando de 1% ou 0,1%, não lembro direito do paper, mas de acordo com os cálculos que ele fez, você consumiria toda a massa do planeta Terra, fazendo amostrinhas de 1 grama de cada tipo de vidro possível, e usando toda a massa do planeta Terra não seria possível desenvolver todos os tipos de vidros possíveis de serem executados. Por quê? Porque às vezes você mudando 0,1%, as características mudam completamente daquele vidro. Então você coloca vários átomos e fica variando, sobe um pouco um, baixa um pouco o outro, ou sobe um pouco os dois, ou baixa os dois. Quer dizer, aquela análise combinatória que você faz combinando todos esses átomos, você vai acabar com a massa do planeta Terra e não termina de fazer todos os vidros. Então é muita coisa. É possível que a gente tenha alguns vidros maravilhosos, mas que a gente nunca vai saber, tá certo? Então eu sei que foi bem técnico, mas eu queria falar de vidro com vocês. Eu não falo de vidro, é difícil falar de vidro, tá? Então eu queria falar de vidro com vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham ficado até o fim, são 12 minutos. Eu tentei resumir, por isso que deu 12 minutos, tá bom? Mas depois, se vocês curtirem, sei lá, e escrever alguma coisa aí, eu posso me aprofundar mais. Se quiser perguntar de um átomo diferente, um elemento diferente, falar uma propriedade diferente, é só vocês pedirem aqui que eu falo, tá bom? Então, fica com Deus, até a próxima, tchau.